Boa noite, irmãos. Que bom nós estarmos mais uma vez diante desse povo lindo que nós temos, estar na sua casa e poder abastecer a nossa vida com um culto e permitir que Deus possa entrar dentro da nossa casa. Tantas coisas estão entrando dentro da nossa casa através de imagem, através de televisão. E é uma oportunidade de você deixar entrar na sua casa e na sua vida a palavra de Deus. Um culto, uma adoração ao Senhor. Então nós vamos orar agora e abençoar esse culto em nome de Jesus Cristo. Vamos orar então? Senhor Deus, nós abençoamos esse momento, declaramos em nome de Jesus Cristo tudo que há de ser feito nesse lugar para a glória do Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor e declaramos: Senhor, entra na nossa casa e entra na nossa vida e faz morada e enche esse nosso ambiente, porque Te queremos em nós. Nós declaramos esse culto abençoado e oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor então juntos? Amém, graças Te damos, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Sua casa e podermos entoar cânticos de louvores a Ti, Senhor, poder participar desse momento especial, você aí na sua casa e nós aqui nesse lugar. Que você venha se sentir no Santo dos Santos, que você busque ao Senhor todos os dias e fique pertinho dEle, porque saiba que só nele, você pode colocar tudo aquilo que você precisa. E diante dEle que você venha fazer uma oração, venha clamar diante dEle aquilo que você precisa para esse tempo. Eu creio que você já tem clamado, já tem falado com Ele, mas que você possa mais uma vez se colocar diante da presença dEle e buscar o autor e consumador da nossa fé. Ele que tem nos deixado todos os dias, tem nos dado fôlego de vida, tem nos acordado para um novo dia, porque só Ele pode fazer isso. Não tem outro Deus igual a Ele. Então vamos clamar a Ele neste dia, clamar pelo que Ele tem feito em nossas vidas, nos prostrar diante da presença dEle e clamar, se render à soberana vontade do Senhor que Ele tem para nossas vidas. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti, Senhor, só a Ti, Senhor. Oh, Senhor, só a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, Tu és a direção, o sol sempre a nos guiar, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. É hora de você clamar a Ele. É hora de você continuar buscando nele, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Oh Senhor, esse é o tempo. O Senhor nos preparou para um tempo para Te buscar, para nos render diante do Senhor, para estabelecer fundamentos em Ti, para entender quem o Senhor é mais e mais, para desfrutar da Tua presença, desfrutar da Sua soberania, desfrutar do Seu amor. E só nós podemos nos render diante de Ti. Só tem um meio de se render diante de Ti, para conhecer quem o Senhor é, conhecer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Senhor, revela o Seu coração para nós, ó Pai. Revela o Seu coração para nós. É tempo de se render, é tempo de buscar, é tempo de permanecer, é tempo de ser perseverante na presença dEle. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Eu me lanço do meu refúgio. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, Tu és Jesus. Jesus, Jesus. Tu és o nosso pão diário. Oh, Jesus. Jesus, Tu és o Abba. Jesus, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amamos a Tua glória, amamos contemplar a Tua face.
amamos te adorar. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez, porque a adoração, ela nos move, é ela que nos move. Oh, é por isso que o Senhor manda nós adorarmos aquele que é digno, para que possamos ficar mais parecido com Ele. Oh Jesus, enche esse lugar, Deus. Enche esse ambiente, enche as nossas casas com a Tua graça, com a Tua glória. Jesus, cantemos. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Teu reino, Teu rei, nós buscamos que a Tua vontade seja feita, Tua vontade seja feita, assim como ela é feita nos céus e na terra. Como é nos céus, deixa o céu descer na terra. Como é nos céus, deixa o céu descer. Será que podemos cantar novamente esse Pai? Esse Pai. Pai nosso no céu, santo é. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és Teu reino. Buscamos Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer aí na sua casa, querido. Deixa o céu descer. Cante com isso, cante conosco. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Porque Teu é o reino, porque Tu é a glória. Cante. E Teu é o reino, Teu
deixa o céu descer, Senhor, sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre a nossa família, e deixa o céu descer sobre o nosso trabalho, Senhor. Deixa o céu descer sobre as nossas casas. Deixa o céu descer sobre os nossos negócios. Deixa o céu descer sobre a nossa finança. Deixa o céu descer sobre o nosso país, sobre nosso país, sobre a terra, sobre a terra, sobre o Brasil, sobre o Brasil, sobre o Brasil. Sempre. Essa é a nossa oração, Jesus. Que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita, independentemente de qualquer coisa, a tua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável pra mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada por esse amor. Obrigada que tem nos alcançado a cada dia. A cada dia queremos estar prostrado aos teus pés. Oh, Senhor, queremos adorar, queremos te adorar, porque tu és o único, tu és o nosso desejado, tu és o nosso amado. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu é a glória, tu é a glória para todos sempre. Amém e amém e amém. Pois é, irmãos, nós vamos fazer o nosso expediente e falar aqui sobre a nossa igreja que nós estamos fazendo. O nosso propósito é fazer desse ano o melhor ano de nossas vidas. E 2020 tem sido o ano da oração. Nós estamos seguindo firmes no nosso propósito de oração, levantando às 5 da manhã, de segunda a segunda. E eu quero parabenizar alguns aneves de grupo que na semana passada fizeram também a oração da madrugada com os seus aneves. O Erivelto, o aneve de grupo do Erivelto da Carol, o aneve de grupo da irmã Ruth, do Marcos da Marcele, eles já encontraram um espaço na sua agenda para trazer diante do Senhor essa adoração e esse tempo de oração ao Senhor na oração da madrugada. Eu acredito, irmãos, que no sábado seja um bom dia para os aneves de grupo realizarem a sua oração da madrugada. Fica aí a dica, né? Uma vez por semana o aneve se encontrar e poder no sábado fazer esse tempo aí de oração da madrugada. A nossa leitura bíblica é Atos 9. A nossa leitura bíblica de hoje, quarta-feira, Atos 9. Ok, irmãos, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, aqui que eu falo aqui no santuário, aqui na igreja, fisicamente, né?
Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até 1 da tarde. Dentro desse tempo você pode trazer o seu envelope. Alguns irmãos têm preferido vir aqui fisicamente, pegar o seu envelope, que nós temos aqui obviamente o envelope, faz a anotaçãozinha, coloca no gasofilácio, e está sendo até um momento de a gente poder conversar, trocar uma ideia. Então você que fisicamente não puder fazer a sua transferência por alguma circunstância ou outra, de segunda a sexta a igreja está aberta, sempre vai ter alguém aqui para poder receber o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta de missões. Vamos orar então ao Senhor? Aí na tela já tem aí o banco, né, que é feita a transferência, o Itaú e o Bradesco, e você pode anotar o número da conta. Vamos orar então. Senhor, nós abençoamos esse momento, agradecemos a Ti por poder, Senhor, estar cumprindo cabalmente todos os compromissos desse lugar. Muito obrigado pela Tua bondade, pelas Tuas mãos estarem estendidas sobre nós e estarem nos guardando, nos protegendo, assim como a nossa oração é para que esse aprisco, esse povo, aqui nesse lugar, todos eles também estejam debaixo da Tua proteção e da Tua bênção. Aquele, ó Deus, que fez o seu depósito, aquele que vai fazer, Senhor, a sua transferência, nós oramos, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, tanto os recursos da Tua casa, como aqueles que ficam nas mãos do Seu Filho, dê sabedoria para eles administrar esses recursos, e nós oramos agradecido, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ministrar a palavra do Senhor? Nós vamos ministrar sobre vida de oração, vida de oração 24, desde março de 2019, do ano passado, até agora, maio de 2020, nós estamos já com 24 mensagens que nós pregamos nesse púlpito sobre oração. Para que isso aconteça, irmãos, somente Deus está trazendo esse peso para nós aqui na igreja, para que você seja alcançado, para que você se permita ouvir a voz do Senhor para te conduzir nessa vida de oração, porque essa é a direção que Deus está nos conduzindo, está nos levando. O tema, essa vida de oração 24, é oração e o poder do Espírito Santo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mas vamos fazer um comentáriozinho e daqui a pouquinho a gente lê a palavra do Senhor. Na mensagem de domingo passado, nós falamos sobre oração, santidade e o poder do Espírito Santo. Nós mostramos com vários textos bíblicos que o poder do Espírito Santo está associado com a santidade. São vários textos que mostram o poder de Deus e a santidade andando, caminhando juntos. E nós falamos tudo isso, mas mostramos que na verdade mesmo, tudo começa com a oração. A oração, ela vai produzir santidade, a oração vai produzir esse tempo, essa transformação em nós, vai nos dar força. Na verdade, a santidade não é algo que se venha naturalmente dentro de nós, é algo que nós lutamos e temos força pelo Espírito Santo de Deus para caminhar em santidade. Então, só com oração. Então, tudo funciona como se fosse um tripé. Tudo começa com a oração, aí a oração vai produzir a santidade, e juntamente com a oração e a santidade, obviamente que o poder do Espírito Santo se manifesta. Então, na mensagem de hoje, eu quero dar continuidade a esse assunto e mostrar que a vida de oração pode liberar essa manifestação do poder do Espírito Santo. A vida de Deus está em Deus. Então a vida de Deus está na manifestação do poder do Espírito Santo através dessa vida de oração. Os primeiros capítulos de Atos mostram uma prática de oração associada a um sobrenatural, a manifestação do poder do Espírito Santo. Então eu quero fazer como que um passeio nas Escrituras, mostrando essa associação da oração e a manifestação do poder do Espírito Santo. E a mensagem de hoje, ela começa mostrando Jesus prometendo dar algo a eles
que eles não tinham a menor ideia. Sabe-se lá o que é que deveria ser essa promessa deles serem revestidos pelo Espírito Santo? Eles não tinham ideia do que era isso. Não sabiam o que significava isso. Nós vamos ler o texto bíblico. Está em Lucas, no capítulo 24, verso 39. Então, abra sua Bíblia, Lucas 24, 49, né? Lucas 24, 49. E diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos orar? Senhor, nós queremos fazer desse momento de ouvir a Tua palavra, de estar exposto ao Teu Espírito Santo, de abrir o nosso coração e o nosso espírito, e sabemos que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Queremos nos dispor em Tuas mãos, para que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida, e mais uma vez nós possamos, ó Deus, receber esse impacto da Tua vontade e da Tua verdade sobre nós. Em nome de Jesus, nós declaramos o Senhor falando, convencendo, ministrando sobre a vida do Teu povo, e oramos agradecido e abençoamos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Bom, como eu estava dizendo, os discípulos, eles não tinham a menor ideia, eles não sabiam o que seria essa promessa que Jesus fez, ser revestido de poder. Mesmo sem saber o que significava essa ideia, ser revestido de poder, eles obviamente obedeceram, porque o Senhor falou: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estavam num monte chamado Olival, desceram o monte, ficaram mesmo em Jerusalém, e ali eles começaram a orar e obedecendo a Deus. Vamos esperar esse revestimento de poder. Mas o que vem a ser revestido de poder? Na verdade, eles não sabiam, mas eles foram treinados em obediência. Então, em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, eles passaram então a se reunir em oração, esperando essa promessa do revestimento. O texto bíblico diz que eles perseveravam unanimemente em oração. Atos 1, 14 diz que eles perseveravam unanimemente. O que é unânimes? Eles perseveravam unânimes em oração, juntos. Eles não se desintegraram. Não tinha aquela coisa de eu não posso ir hoje eu não posso estar na reunião, hoje eu tenho um compromisso. Não, eles obedeceram a palavra e permaneceram. E quando o Espírito Santo veio, eram 120 pessoas. Então, eles permaneceram unânimes em oração, 120 pessoas, não apenas aqueles 11, considerando que o 12º, discípulo Judas tinha se enforcado. Então não foram somente os 11, mas 120 pessoas estavam ali, unânimes, perseveravam. A Bíblia fala perseverar, sabe por quê, irmãos? Porque você orar um dia, ok, você orar 2 dias, ok, você orar uma semana, ok, mas até quando é ok? 1 mês é ok? 6 meses? 1 ano? Nós não sabemos quanto tempo, mas eles perseveravam. Isso significa que eles insistiram em ficar um certo tempo em oração, orando, aguardando essa promessa. E eles persistiram, e foram para um lugar chamado cenáculo, onde lá eles se reuniam, até que um dia o Espírito Santo veio. Lá em Atos 2, 24 diz que eles foram cheios, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas. Agora, irmãos, mas olha só que coisa interessante. Eu quero falar aqui algo assim bem profundo, preste atenção. Durante 3 anos e meio, os apóstolos estiveram com Jesus, conviveram com Ele, e esse convívio foi diário, literalmente foi diário. Eles viviam 24 horas juntos, comer juntos, dormir juntos, fazer as refeições juntos, tudo eles faziam juntos. Um dia, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Jesus então voltou para o Pai e disse que Jesus disse:
que não nos deixaria órfão e que estaria enviando aí o Espírito Santo. Então aqui entra o mistério. Existia um relacionamento com os discípulos, com Jesus. Eles tinham esse relacionamento 3 anos e meio caminhando com Jesus. E com a vinda do Espírito Santo, esse relacionamento mudou. Mudou alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para os irmãos qual foi a diferença que passou a existir dos relacionamentos dos apóstolos com Jesus e o que aconteceu com esse relacionamento com a vinda do Espírito Santo, que foi o revestimento de poder. Então nós vamos explicar. Quando Jesus andava com os discípulos, ele era o Emanuel. A gente não vê na Bíblia ele ser chamado de Emanuel, a gente vê ser chamado de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mas a Bíblia fala que o nome dele seria Emanuel, porque nome é identificação. Então, Jesus também tinha essa identificação chamada de Emanuel. Mas o que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, quando Jesus andava com os discípulos, ele era Deus conosco. Enfim, era o Emanuel. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, quando Jesus voltou para o Pai, que o Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo veio, os apóstolos foram então revestidos de poder. Então eles descobriram o que era ser revestido de poder. Bom, agora eles descobriram o que era essa promessa, que eles foram revestidos de poder. Por quê? Esse revestimento de poder significou algo muito interessante. Jesus deixou de estar ao lado deles, presta atenção, Jesus passou a estar dentro deles. Jesus já não era mais aquela companhia do lado de fora. O revestimento de poder era Jesus que estaria agora habitando dentro deles, na figura, na presença do Espírito Santo de Deus. Esse foi o revestimento de poder que os apóstolos receberam, porque o Espírito Santo, através da presença do Senhor Jesus Cristo, Jesus estava do lado de fora, mas agora ele está dentro de nós, e a Bíblia fala que Jesus passou a habitar em nós. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, nós somos morada de Deus. Então nós nos tornamos agora, através do Espírito Santo que saiu do lado de fora para vir para o lado de dentro, nós nos tornamos agora santuário, casa de Deus. Então esse foi o revestimento de poder. Que revestimento de poder é esse? Que é Deus que passou a entrar dentro do homem, porque isso não existia. O Espírito Santo, quando veio, entrou na vida, no homem, porque nós temos o nosso espírito, e é ali que o Espírito Santo fala, é ali que o Espírito Santo comunica, é ali que o Espírito Santo vive. Interessante que depois desse revestimento de poder, literalmente, os discípulos se tornaram mais fortes, porque o Senhor Jesus Cristo, a força do leão da tribo de Judá, não está mais do lado de fora, agora está do lado de dentro. Então nós nos tornamos mais fortes, porque agora o Espírito Santo passou a usar a nossa vida e falar através de nós. Interessante que lá no capítulo 10 de Mateus, antes de Jesus morrer, ressuscitar, ainda Jesus caminhando aqui com os discípulos, Jesus falou, deu um vislumbre sobre o que seria essa manifestação, esse revestimento de poder. Em Mateus 10, 18 diz assim: por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Verso 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então olha que interessante, Jesus, antes de enviar o Espírito Santo, ele já estava dizendo que nós não precisaríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo naquele dia, naquela hora, o Espírito Santo iria falar através de nós. Onde é que está esse Espírito? Aqui dentro de nós, porque ele usa o nosso intelecto, nossas emoções, nossa boca. Nós permitimos ao Senhor de se manifestar para abençoar a sua igreja através de nós. Então, após a vinda do Espírito Santo,
esses homens, naquela época, e que obviamente que aquela época foi a época inaugural da presença do Espírito Santo, e a igreja passou então a ter essa habitação do Espírito Santo, eles se tornaram intrépidos, ousados, porque eles foram revestidos de poder. Eu preciso dizer aos irmãos que assim como o Espírito Santo veio e entrou no homem e fez dele a sua morada e habitação, irmãos, eu preciso dizer também que os demônios vêm e fazem a mesma coisa. Aquele que é cheio do Espírito de Deus tem a manifestação do Espírito de Deus, mas irmãos, existe aquele também que é cheio do espírito do inferno, que tem a manifestação de demônios. O que eu quero dizer é que se Deus pode entrar no homem e fazer dele morada, o espírito maligno também pode entrar no homem e fazer dele morada. Por isso a necessidade do Espírito Santo, já que um espírito precisa de um corpo para atuar, então o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, e agora o que há em nós é esse revestimento de poder. Então muitas pessoas entregaram a sua vida para Jesus, mas não foi ativado isso na sua vida. O meu objetivo, irmãos, eu não quero entrar por esse caminho de espíritos, né? Espírito maligno, Espírito Santo. Eu não quero fazer esse dualismo. Eu apenas fiz uma citação apenas para dar a continuidade. Eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo, a obra da oração, a manifestação do poder do Espírito Santo, que é o que vai nos conduzir aqui na nossa mensagem. Então o projeto de Deus sobre o revestimento de poder se concentra em Jesus sair do lado de fora do homem e ir para dentro dele, ir para dentro do espírito do homem. É ali dentro do coração do homem que Deus fala, é ali dentro do coração do homem que Deus convence, é ali dentro do coração do homem que Deus dirige, que orienta, que realiza a sua obra. Em Atos 1, a gente vê que eles estavam perseverando em oração, porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder. Então em Atos 1, a gente vê eles perseverando em oração. Chega em Atos 2, eles recebem um revestimento do poder do Espírito Santo. Em Atos 3, depois de serem revestidos de poder, eles continuam em oração. Gente, isso aqui é por demais tremendo. Eles receberam aquele revestimento de poder, mas eles insistiram e continuaram de oração, e a obra de Deus então, de fato, começou a ser realizada. Em Atos 3:1 diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Quer dizer, no capítulo 3 de Atos, eles já tinham sido revestidos de poder, agora eles estavam se dirigindo para o templo, para a oração da hora nona. Isso significa, irmãos, que eles tinham um horário para orar. Mas nós temos aqui também uma orientação das Escrituras, que para uma pessoa se manter revestida da presença de Deus, do poder de Deus, diante do pecado, diante do mundo, irmãos, essa é uma orientação das Escrituras. A vida de oração. Sem a vida de oração, como que nós vamos conseguir nos manter revestidos de poder? Ser cheio é constantemente, é diariamente. Então eu quero ressaltar que depois dos apóstolos serem revestidos do Espírito Santo, eles continuaram a sua obra diante da oração. Era uma obra diária, era uma jornada diária de oração. E foi essa pegada de oração que começou então a capacitá-los para a obra, porque eles receberam o poder. Mas como é que vai fazer para isso estar em ação? A oração começou a abrir porta e abrir caminhos. Como diz no Salmo 1, no seu devido tempo dá o seu fruto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário, como Jesus, lá como o texto bíblico fala, é necessário perseverar em oração. No devido tempo vai dar o seu fruto. Não significa que um mês de estar orando já se queira fruto. Talvez 2 meses, 3 meses, 1 ano. Imagina uma pessoa que está numa caminhada de oração há 10 anos. Completamente diferente daquela que tem 1 mês ou que tem 1 semana. Então, essa
perseverança de oração vai gerando em nós o poder, a manifestação do Espírito Santo de Deus, a sensibilidade de ter uma vida com Deus. Com a persistência da oração, os apóstolos diariamente começaram a experimentar, porque aquela oração diária fez com que eles começassem a experimentar o poder de Deus. O poder de Deus apareceu. Se tem uma vida com Deus, esse poder que está em nós, uma hora aparece. Se tem uma vida de oração, o Espírito Santo que está dentro de você, uma hora ele uma hora ele vem para fora. Por isso que é necessário perseverar em oração. Agora, interessante é que, a partir do capítulo 3 aí de Atos, a gente vê a igreja acontecendo. Até então era promessa. Revestido de poder para quê? Bom, revestido de poder por quê? Se Jesus, que estava do lado de fora dos discípulos, multiplicou os pães, andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos, esse Jesus que está do lado de fora, com a descida do Espírito Santo, ele veio para dentro de nós. Agora nós somos usados por esse Jesus que está dentro de nós para fazer essa mesma obra. E aí começou a acontecer com os discípulos. Os discípulos começaram a fazer a mesma obra que Jesus fazia antes. A partir de Atos 3:1, mostra aí eles indo para o templo. Interessante, eles estão indo para o templo. Foi o que eu disse, Atos 3:1, Pedro e João subiam ao templo para a hora para a oração da hora nona. Tá, ok. Isso, eles vão para o templo. Chegando no templo, acontece algo interessante. Porque em Atos 3:6, nós vemos ali a cura de um homem aleijado dos pés. E essa cura, ali é um marco, é a inauguração visível da manifestação do poder de Deus, do revestimento que eles receberam. Agora Jesus está dentro deles, indo para fora e curando. É o que nós vemos aqui. Olha o que diz o texto bíblico em Atos 3, 6, 7 e 8. Atos 3, 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Até então eles estavam orando. Não se sabe por quanto tempo, mas orando, receberam um revestimento de poder, continuaram orando, até que, no seu devido tempo, dá o seu fruto. Até que, indo para o templo para orar, um homem pediu uma esmola, e ali Pedro falou para ele assim: olha para nós. E ele ficou olhando, diz o texto, que ele esperava receber uma moeda. E Pedro falou para ele assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando ele pela mão, ele se firmou nos pés. Ali naquele momento, não só inaugurou o revestimento de poder que Jesus tinha falado, mas mostrou o que é ter Jesus dentro. Porque Jesus estava do lado de fora. O que é ter Jesus dentro, e o que é ter uma vida de oração, o que é ser usado pelo Espírito Santo, o que é estar disponível para Deus quando se tem uma vida de oração. Então, o meu objetivo é mostrar aqui essa relação entre a oração e o poder do Espírito Santo. Com relação à pregação, porque Jesus também pregou. Então, com relação à pregação, no dia em que os apóstolos foram revestidos de poder, batizados no Espírito Santo, em Atos 2, Pedro se levantou e pregou com autoridade. E essa mensagem, diz a Bíblia, que cerca de 3.000 pessoas foram alcançadas com a palavra e se converteram a Jesus. Gente, que pregação poderosa é essa? Duas coisas para ter essa manifestação de poder, irmãos: oração, insistência. A vida de santidade e a manifestação do poder de Deus aparece. Na primeira mensagem que o homem prega,
3.000 pessoas se converte. Exatamente o que Jesus falou, que eles fariam obras até maiores. Por que fariam obras maiores? Porque na verdade não somos nós que fazemos a obra, mas o Cristo que está dentro de nós. Haja vista que aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são usadas pelo Espírito Santo, são usadas por Deus. E aquele crente que está na igreja, que não ora, que não tem uma vida com Deus, nunca é usado. Acha até o evangelho enjoado, triste, passado. Porque não tem experiência, não tem vida com Deus, não tem essa vivência da manifestação do poder do Espírito Santo, porque não ora, porque não está na presença do Senhor, então não sente nada, não tem nada. É como se tivesse um Jesus anestesiado. Esse Jesus está dentro de você, porque ele saiu do lado de fora, e quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele veio para dentro de você. Esse Jesus que está dentro de você quer manifestar esse poder, porque há vida dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Ele está contigo, mas tem que ativar isso com uma vida com Deus. E essa mensagem que levou 3.000 pessoas no dia do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, isso lá em Atos 2, chega agora em Atos 3, eu estou falando de pregação, quando pregou e as pessoas se converteram. Agora chega no capítulo 3 de Atos, depois da cura desse aleijado, Pedro se levanta mais uma vez para uma pregação poderosa. Exatamente como Jesus fazia. As mensagens de Jesus, ele pregava com quem tinha autoridade. O texto diz que essa mensagem, quando ele pregou ali, que foi a sua segunda pregação, na porta do templo, quando ele ia orar, que curou, ali ele começou a ministrar a palavra, porque as pessoas chegaram e juntaram aquela pessoa que era aleijado. Ele estava com aproximadamente, como diz nas próprias escrituras, 40 anos de idade, então as pessoas conheciam ele, 40 anos de idade, aleijado. A Bíblia diz que as pessoas levavam ele e colocavam ali na porta. Então alguém levava e alguém pegava. De repente esse homem está curado. Pedro toma a palavra e manda ver, começa a pregar com autoridade. A Bíblia fala que aquela mensagem ali, o número de pessoas chegou a quase 5.000. De onde que vem esse poder? A oração, irmãos. Porque o Espírito Santo já está dentro de você. E o que vai ativar esse Espírito que está dentro de você? A oração. Quase 5.000 pessoas. Os homens estavam revestidos de poder, porque eles receberam a promessa do Espírito Santo e continuaram com uma vida ali aos pés do Senhor. Isso no capítulo 3. O capítulo 4 começa ainda dentro do contexto da pregação anterior. Então o capítulo 3, ele ministra aquela palavra, quase 5.000 pessoas, o total, né? Agora agregados, quase 5.000 pessoas passam a obedecer a palavra. Quando chega no capítulo 4, é continuidade ainda dessa história. E olha o que aconteceu depois daquela cura e depois da pregação de Pedro. Pedro e João ainda estavam pregando, quando apareceram as autoridades. Diz as escrituras que vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e levaram Pedro e João presos e colocaram no cárcere até o dia seguinte. No dia seguinte houve uma reunião, ao que parece, foi uma reunião com muita gente. E em Atos 4 diz assim: vamos ter em mente que Pedro e João estavam no cárcere. Então olha só o que diz. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pelo jeito era uma reunião enorme. E pondo-os perante eles, os arguíram. E aí o sumo sacerdote perguntou para Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Olha o que diz em Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, oh glória a Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos. E aí ele tem mais agora a sua terceira pregação.
a sua terceira mensagem. O que estava acontecendo com Pedro ali na hora de pregar a palavra? Cheio do Espírito, falava com as pessoas, tocava no coração dela, ministrava sobre elas. Pedro prega sobre Jesus como se fosse um mestre da lei, como se fosse um daqueles homens estudado nas Escrituras. As autoridades presentes naqueles auditórios, diz na Bíblia, eles se surpreenderam, eles ficaram surpresos. Sabe por que eles ficaram surpresos? Porque eles mesmos, diz lá no texto, em Atos 4,13, que eles ficaram admirados, porque eles eram homens iletrados e incultos. Eles não tinham formação, eles não tinham estudo, eram homens incultos, iletrados. Mas lembra que Jesus falou? Vocês serão levados diante de reis, diante de sacerdotes, diante de governadores, de pessoas importantes. E naquela hora, não são vocês que vão falar, mas o Espírito Santo vai falar através de vocês. Irmãos, quem não tem uma vida com Deus, quem não tem uma vida de oração, como vai ser usado por Deus? Vai passar nessa existência desse mundo, pensando só em comprar carro, pensando só em comprar dinheiro, comprar algo melhor para a sua vida, só passando nessa vida pensando em algo que possa trazer conforto. Porque falta conexão com os céus, só fica conectado na terra. Falta essa conexão com o Espírito Santo, então fica conectado com o espírito do mundo. Não estou falando agora espírito do mundo pecado, mas estou falando do espírito do mundo apenas de querer as coisas do mundo, sentir prazer nas coisas do mundo. Quantas não são as pessoas que ligam a televisão para ver uma série, um filme, um Netflix aí, mas naquele dia sequer pegou a Bíblia para orar, para ler? Então como que você vai ter o seu desfrute pessoal se a sua responsabilidade com Deus ainda nem foi feita? E não tendo, diz o texto, que não tendo como acusar a Pedro e a João, eles ordenaram que não falassem nem ensinassem mais sobre Jesus e foram ameaçados. Pedro e João saíram daquele tribunal, foram para casa, presta atenção, depois de uma pregação poderosa, porque eles ficaram admirados. Eles voltaram para casa, contaram para os irmãos a ameaça que eles tiveram, falaram do que eles ouviram. Eles, naturalmente, Pedro contou a pregação, a mensagem, como que ele falou, e falou da oposição das autoridades, e disse que eles foram ameaçados para não continuar pregando mais sobre Jesus. E depois desse relatório, eles foram para casa, encontraram com os outros discípulos, outros apóstolos, outros irmãos. E aí ele fez aquele relatório. Depois daquele relatório, o que eles foram fazer? Orar. Irmãos, a vida desses homens é recheada de compromisso com Deus. Eles foram orar, mas olha que interessante. Eles eram movidos por oração, né? Então eles foram orar, que sentido? Eles foram clamar a Deus por causa daquelas ameaças, foram pedir a Deus para que desse intrepidez, para eles continuarem tendo força, ousadia, para continuar pregando e ensinando no nome de Jesus, para que Deus continuasse fazendo curas e sinais. Está no texto, eles orando, isso era um motivo de oração. Aí Atos 4:29 diz assim, ouça com atenção, preste atenção, que coisa linda. Eles chegaram em casa, fizeram o relatório, foram orar. Agora a oração, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Escuta, preste atenção. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, que curiosidades aqui no texto. O lugar tremeu,
ficaram cheios do Espírito Santo, foram reabastecidos na intrepidez. Agora, por que cheios do Espírito Santo, irmãos? Eles não são cheios do Espírito Santo. Porque ficaram cheios do Espírito Santo, vocês eram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o maná que eu comi ontem, acabou, eu tenho que comer hoje outro. Eles passaram a noite na prisão, provavelmente oraram, passaram por aquele processo. Quando chegaram em casa, eles foram se alimentar de novo, alimentar de oração. O que você orou ontem não serve para hoje. Ser cheio do Espírito Santo é todo dia. E eles ficaram cheios do Espírito. Sim, eu tenho que acender minha lanterna hoje de novo. Eu tenho que botar fogo na lenha do altar de novo. É todo dia ser cheio do Espírito. A manutenção da vida espiritual daqueles homens, através da oração, era constante. Não havia um relaxamento espiritual. Sabe por quê? Eles tinham foco. Havia uma consciência da necessidade deles se manterem em oração. Eles tinham consciência disso. Aí, esse é o capítulo 4. Gente, chega no capítulo 5. Eu estou mostrando para vocês esse paralelo, oração e poder de Deus. Chega no capítulo 5 a história de Ananias e Safira. Que tremendo! Eles venderam uma propriedade, falaram para Pedro que estavam entregando todo o dinheiro para a comunidade, e o Espírito Santo revelou para o apóstolo Pedro que aquilo era mentira. Ananias e Safira venderam uma propriedade e trouxeram o dinheiro para a igreja. E falou assim, esse dinheiro todo está aí, sendo que eles reservaram uma parte para eles. E o Espírito Santo foi e falou para Pedro, olha, eles não estão dando a oferta toda como eles estão falando, eles estão mentindo. A questão, irmãos, não é que tinha que dar a oferta toda, Pedro mostra isso. Eu quero ler no texto, para que não fique inclusive uma má informação. Atos 5,3 diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos 5,4, conservando esse dinheiro, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, vendendo o campo, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas você não pode chegar para o ministro, para o sacerdote, para o pastor, para o apóstolo, como foi o caso aqui de Pedro, e falar assim, esse daqui é o dinheiro todo, mas qual a necessidade de mentir? Verso 5, Atos 5,5, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o, o sepultaram. Sem saber que o marido estava morto, Pedro pergunta para Safira sobre a venda da propriedade. E aí Atos 5,7 diz assim, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, foi por esse valor mesmo. Tornou-lhe Pedro para falar com a Safira, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aí mostrou os rapazes, eis aí a porta, os que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No verso 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Verso 11, olha só. E veio grande temor a toda a igreja. E todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento, também ficaram com temor. Irmãos, o poder de Deus era tão grande ali entre o povo, a manifestação do Espírito Santo era tão abundante, que um pecado era um pecado absurdo, uma mentira era um pecado absurdo. Ah, mas nos dias de hoje,
o que acontece é o seguinte: o povo estava experimentando um mover de Deus que não havia necessidade de mentir para nada. Na verdade, não há necessidade de mentir mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a presença de Deus, o fluir de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo era tão poderosa na igreja que isso gerava compromisso, isso gerava fé, isso gerava fidelidade, isso gerava amor, isso gerava entrega do povo com Deus. O povo na igreja estava vivendo um momento sublime com o Espírito Santo de Deus. Então o poder de Deus era tão grande que uma mentira se tornou um pecado muito sério. Na verdade, esse é igual ao jardim do Éden. Tanto Adão quanto Eva desfrutavam da presença de Deus diariamente. A Bíblia fala que Deus, na virada do dia, ia estar com eles. Então, havia um discipulado diário, havia uma entrega diária, havia uma conversa diária. Deus e Adão, Deus e aquele casal, constantemente, permanentemente, todo dia. E eles desobedeceram. Comer uma fruta que Deus falou assim: não coma dessa fruta. E eles comeram, se tornou um pecado grave. Porque a intimidade com Deus, a presença de Deus, não comporta essas coisas. Quem vive no Santo dos Santos, ganha experiência para saber que Deus é Deus. Agora, quem não tem experiência no Santo dos Santos, com certeza, vacila mais na sua fé do que vive pela fé. Aí chega em Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha que poder. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era um lugar do templo, um lugarzinho no templo que era chamado, tinha um portal, um pórtico de Salomão. O povo se reunia ali naquele lugar. Mas dos restantes, olha, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração. Irmãos, o povo estava agora com medo de se juntar com Pedro. Porque a morte de Ananias e Safira por causa de uma mentira, eles expiraram, morreram, gerou um temor no coração de todo mundo. Então a Bíblia fala em Atos 5:13 que o restante, aqueles que não faziam parte da igreja, o restante, ninguém ousava se ajuntar. Quando uma pessoa quer realmente ter compromisso com Deus, ela paga o preço que for. Quem quer ser servo do Deus Altíssimo, paga o preço. Agora, quem não quer, vive na igreja pelas periferias. Hoje eu não estou afim de ir do culto, esse mês eu não vou dar meu dízimo, e uma mentira aqui, e pega coisa da empresa. Vive na periferia, não tem vida. São essas pessoas, estão próximos, mas não se juntam. Não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem experiência com o Espírito Santo, não manifesta o poder de Deus. E essas pessoas aqui, ninguém ousava, eles ficaram com medo. Com medo de quê? Medo de ter compromisso. Porém o povo lhes tributava grande admiração. A igreja era admirada, Pedro era admirado, João era admirado, os apóstolos eram admirados, mas só admiração. Deixa eu de longe achar que é muito legal a igreja. Não, é preciso da igreja. Não, a igreja é bênção, claro. Mas você está lá? Estou lá sim. Mas o que você faz na igreja? Não, eu vou no culto. Qual é a sua vida com Deus? Não tem. Verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse em alguns deles. Eles acreditavam que Pedro passando, e a sombra que projetava, os enfermos queriam pegar aquela sombra de Pedro para ser curado. O verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus já não estava mais do lado de fora, Jesus está lá de dentro, usando aquele homem para curar, por causa da vida de oração,
houve manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Pedro e João foram presos pelo sumo sacerdote. E diz aqui, na continuidade do texto, porque eles estavam lá no pórtico de Salomão. Pedro estava lá falando, pregando. Atos 5,18. Pregaram os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, os conduziu para fora e disse: gente, mais uma vez, lembra que ele tinha sido preso, foram ameaçados, foi preso pela segunda vez. Foi preso, mas botou na prisão pública. Mas à noite, um anjo do Senhor foi lá, abriu a porta do cárcere e conduziu eles para fora. E o anjo falou para eles o seguinte: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. O anjo, quando libertou os apóstolos, mandou para eles: vocês vão para o templo ensinar. Peraí, mas eles estavam no templo pregando, aí foram presos. No que eles foram presos, o anjo tirou eles da prisão e falou: agora volta para o templo para pregar de novo. E eles obedeceram, afinal de contas, é todo dia que se vê um anjo. Então, eles estavam vendo a manifestação do poder de Deus tão grande, por causa da vida de compromisso, santidade e oração, que eles voltaram. De manhã cedo, o sumo sacerdote chega para fazer o julgamento, convoca o sinédrio, 70 e poucas pessoas, mais o senado, não sei quantas pessoas, mas um time, manda buscá-lo no cárcere. Lembra que na noite anterior o anjo já tinha tirado? E o sumo sacerdote mandou buscar Pedro no cárcere. E diz assim: chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocando o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, mandaram buscá-lo no cárcere, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo, ninguém encontramos lá dentro. Nesse ínterim, enquanto foi lá buscar Pedro e veio falar assim: olha, estava todo no lugar, as sentinelas, a porta fechada, mas quando nós abrimos não tinha ninguém lá dentro. Enquanto isso estava acontecendo, o que diz? Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, foram lá e prenderam eles mais uma vez. Já é a terceira vez. Pegaram sem violência, porque a manifestação do poder de Deus, o Jesus que estavam dentro deles, as curas, os milagres, os sinais e prodígios, pegaram eles sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, como diz o texto, e foram levados presos de novo. Então Pedro, pela terceira vez, usado pelo Espírito Santo também, mais uma vez ele pregou a palavra de Deus para aquele povo, para aqueles homens, para os sacerdotes, para o sinédrio, para os anciãos, pregou poderosamente. Eles se reuniram, conversaram, mandou chamá-los de novo e ordenou que não pregasse a Jesus. Botou no cárcere. Pedro pregou, mandou prender. Aí depois chamou eles. Fizeram uma conversa lá, porque quando pegaram ele sem violência, que ele estava lá ensinando, que trouxeram lá diante do sinédrio, Pedro pregou a palavra. Aí afastou Pedro e eles começaram a conversar: o que a gente faz com esse homem? A Bíblia diz que eles estavam irados a ponto de matá-los. Mas apareceu um homem chamado Gamaliel e falou: não vamos fazer isso, porque se a obra for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus e tal, não sei o que. Chegaram a um acordo: a gente não vai matar. Chama Pedro. Aí chamou Pedro e João. Aí olha só o que aconteceu. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Mais uma vez, não fale desse nome. Agora, só que açoitaram e falaram: não fale desse nome, e soltaram. Verso 41, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. Verso 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Peraí, mas eles... Tem algumas coisas aqui que a gente precisa ver. Eles foram açoitados e falaram assim: não fale mais desse nome.
Eles saíram dali felizes. A Bíblia fala que eles saíram se regozijando, porque sofreram os açoites, se consideraram dignos de sofrer em nome de Jesus. Vocês não preguem nesse nome. Eles não só saíram felizes com os açoites, como a Bíblia diz que todos os dias, no templo, todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar e de ensinar Jesus, o Cristo. Irmãos, a vida de oração daqueles homens era tão abundante que a presença do poder de Deus era tremenda. Não só para curar os outros, mas era tremenda para si mesmo. Para ser casca grossa nesse mundo mal. Nem açoite tirava a alegria, a paz e a presença de Deus sobre aqueles apóstolos. Algo surpreendente aconteceu, né, irmãos? Que serem açoitados e ainda sair de lá regozijando. Na nossa cabeça tudo isso é ilógico. Mas sabe por que é ilógico? Eis a diferença de ser cheio do Espírito, viver na presença de Deus e receber da parte do Senhor esse sobrenatural. Depois de serem açoitados, eles se regozijaram. Isso é sobrenatural. Então eu quero fazer uma pergunta de retórica. Quem é o que é e quem é capaz de parar alguém cheio do Espírito Santo? O que pode parar alguém cheio do Espírito Santo? E quem é que pode parar alguém cheio do Espírito Santo? Você sabe o que o apóstolo Paulo escreveu? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores daquele que nos amou. Eles saíram alegres do tribunal e saíram tão felizes que eles continuaram a pregar e a ensinar todos os dias a palavra de Deus. A vida de oração atrai o sobrenatural de Deus. Irmãos, pobre é aquele que professa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sequer vai à presença dele. E faz da sua vida uma vida sem sal, fria, sem graça, porque não tem experiências com o seu Deus, não vive na sua presença. Um dia esse mundo acaba, e aquele que permanece? Então nós precisamos semear nesse mundo. Quando eu tenho uma vida de oração com Deus, que eu tenho experiência com Deus, eu começo a dar frutos nesse mundo, mas dar frutos eternos nesse mundo, porque a nossa vida passa a ser usada de forma sobrenatural. A diferença é que o Espírito Santo hoje não tem feito esse arraso todo que fez naquela época, porque naquela época o nível de santidade, o nível de compromisso, o nível de honra, o nível de oração, o nível de entrega a Deus era maior que o de hoje. Mas eu digo para você o seguinte: persevera, que você vai experimentar o que seja o poder de Deus na sua vida. A vida de oração atrai o sobrenatural de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a sua vida, mas quero também fazer uma oração por enfermidades. Mas quero orar por você. Dessa vez eu quero orar por você primeiro. Eu quero te abençoar. Feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus Cristo, na oração e no poder do Teu Espírito Santo, nós ministramos, Senhor, sobre a vida do Teu povo a Tua palavra, e oramos para que sejam quebrados os grilhões que impedem os Seus filhos de terem uma vida de oração contigo. Em nome de Jesus Cristo, arrebenta com todas as muralhas e cadeias que estão retendo, enclausurando, encarcerando, prendendo os teus filhos de terem uma vida de desfrute, uma vida de oração, uma vida na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta os teus filhos a uma posição na tua presença. Levanta o teu povo para se colocar em oração, para perseverar em oração, até que do alto seja revestido de poder, até que do alto tenha a manifestação do Teu Espírito Santo, até que do alto seja cheio de alegria, mesmo sendo açoitado nessa vida, mesmo recebendo açoites nessa vida,
você possa se regozijar, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. E eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos, para que saia dessa vida morna e possa ser quente diante do Senhor, possa ser um grande luzeiro e holofote do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo para que tome posição para a glória do teu nome. Amém e amém. Agora eu quero orar por você que está enfermo. Eu não sei qual é a sua situação, o que é que você está vivendo, qual tem sido a sua enfermidade. Mas eu gostaria agora de orar por você, que você recebesse essa oração da fé, que você fechasse os seus olhos. Se você pode colocar a mão sobre a sua enfermidade, que você pensasse na sua enfermidade, que eu quero orar por você agora. Oremos então. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, na unção, na manifestação do teu poder e do teu Espírito Santo, visite agora a cada um desses teus filhos, que sentindo dores ou estando enfermos, passando mal, carregando uma enfermidade no seu corpo, eu quero agora dar ordens em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, saia, recue, eu te arranco agora e declaro fora desse corpo. Eu te abençoo com a saúde, ser curada do teu mal, ser curada dessa enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Recebe a oração da fé e a cura no teu corpo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você tem tido o seu testemunho, entre em contato conosco, faça contato para que a gente possa estar, inclusive, dando esses testemunhos de fé, esses testemunhos de cura. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais um culto. Senhor, muito obrigado por esse tempo de estar na Tua presença, ministrar a Tua palavra, sentir o toque do Teu Espírito, estar diante de Ti. Nós abençoamos, Senhor, a cada um dos Teus filhos, que exposto a palavra viva, exposto a palavra do Teu Espírito Santo, possa ser restaurado na sua fé e na sua vida. Nós abençoamos a cada um desses Teus filhos e oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente.